Noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Que bom. Bom, pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula oficialmente, né? Porque a aula anterior a gente ficou falando sobre as questões de como vai ser a avaliação, né, enfim, todas as diretrizes de como será feita a disciplina. Quem não assistiu, que não conseguiu vir na aula anterior, lembrem que no chat, se vocês navegarem pelo chat, vão encontrar as gravações, tá? É, eu já coloquei aqui para gravar. Sim. E então vamos começar a nossa aula, tá bom? Deixa eu compartilhar. Ah, ok. Muito bem. Todo mundo está enxergando a minha tela? Não está compartilhando não, professor. Não? Que estranho. Espera aí, de novo. Isso aqui. E agora vai. Pronto, agora está aparecendo, né? Sim. Obrigado. Ok, pessoal. Eu pedi para que vocês estudassem do conteúdo online o tema 2, módulo 1, que fala sobre cargas elétricas, sim? E vamos falar hoje sobre a lei de Coulomb, tá? Muito bem. Primeiro que tudo, vamos falar sobre o que seria eletrostática. Então, a eletrostática, como o nome fala, estática, significa o estudo de cargas elétricas quando elas estão em repouso. Sim? E essas atrações de interações que podem ser cargas que se atraem e cargas que podem ser repulsivas, tá? Ou seja, quando estão em sentidos opostos uma da outra. Pessoal, quem tiver dúvida, pode colocar no chat, ou quem quiser falar ali, pode falar diretamente, tá bom? Ok, então vamos ver um pouco sobre o que seria a carga elétrica. Então, a carga elétrica ela é uma propriedade que está associada a partículas que constituem o átomo. Então, como vocês sabem, o átomo é a menor partícula que existe, sim, e ela tem certas cargas elétricas. Então, por exemplo, temos três elementos que constituem o átomo: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons têm uma carga elétrica positiva, tá? Os elétrons têm uma carga elétrica negativa e os nêutrons não têm carga, bom? E os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo do átomo. E o que temos ao redor dele? Ao redor dele estão girando os elétrons, tá? Em suas órbitas ali. Existe um modelo atômico, né, que ele passou, sim, ele começou primeiro com que o átomo era simplesmente uma esfera sólida, depois não, que ele parecia que tem uma parte, certas estruturas dentro dela, e enfim, uma série de cientistas começaram a definir o que seria o modelo atômico atual. E o que a gente conhece é o seguinte, olha só, o átomo tem três elementos importantes. Um elemento com carga positiva, que são os prótons, um elemento com carga negativa, que são os elétrons, e um que não tem carga, que não tem carga nenhuma, e são os nêutrons. Tá? Muito bem. Ok. E a carga elétrica, ela determina a interação eletromagnética
entre as partículas. Então, por exemplo, os elétrons, já falei, são os que transportam a carga negativa. Sim? Quando temos íons, eles podem ser ou cátions, que transportam cargas positivas, ou os ânions, que vão transportar essas cargas negativas. Tá? Em outras palavras, nós somente vamos encontrar dois tipos de cargas, a positiva ou a negativa. Tá? Ok. Para estudar esse tipo de carga, sim, de carga elétrica, existe um sistema internacional de unidades. Então, para quem está começando hoje e não viu, não sabe nada sobre os conceitos básicos de sistema unidade, sobre o sistema de unidades, saiba que existe um sistema de unidades internacional, um sistema de unidades unificado, que significa para que todos falemos a mesma língua em relação a medidas, em relação a unidades de medidas. Então, no sistema internacional, temos o seguinte, olha só. No sistema internacional, só por exemplo, o comprimento, sim, não sei se vocês lembram, comprimento, o comprimento é dado em metros e representado pelo símbolo M. A massa em um sistema internacional ela é dada em quilogramas e é representado pelo símbolo de kg. E o tempo, tá? Eu só estou fazendo aqui uma revisão só para que vocês saibam que seria sistema internacional. E o tempo é dado em segundos, que é representado pela letra S. Muito bem. Assim, para comprimento, massa, tempo, tem também para temperatura, que é o Kelvin, enfim. E temos a unidade que é para a questão da corrente elétrica, da carga. E essa carga é dada em Coulomb, sim? Que é uma homenagem, sim, para o francês Charles Coulomb, que foi que descobriu essa questão da carga elétrica ali. E é representado mediante a letra C maiúsculo. Ok? Como falamos, cada partícula do átomo ele tem certo valor ali com relação à carga elétrica. O elétron ele tem uma carga de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá? E ele é menos porque sabemos que a carga elétrica do elétron é negativa. E a massa em quilogramas do elétron está dada em 9,1 por 10 elevado a menos 31 quilogramas. Tá bom? Por outro lado, temos o próton. Já sabemos que o próton tem carga positiva. E é o mesmo valor da carga, só vai mudar o sinal. Então, aqui temos que, para o próton, seria, quando não colocamos nenhum sinal aqui, significa que ele é positivo. Tá? E é equivalente a do elétron, 1,6 por 10 elevado a menos 19. A massa já é diferente com relação à do elétron. Sim? Temos uma massa maior. A massa do próton é maior que a massa do elétron, tá? E ele equivale a 1,67 por 10 elevado a menos 27 quilogramas. Beleza? E por outro lado, o nêutron, vemos que não tem carga nenhuma e ele tem uma massa equivalente igual à do próton. Lembrando que os prótons e o nêutron estão dentro do núcleo do átomo. Tá bom? E os elétrons estão girando, sim, ao redor da órbita ali do núcleo. Beleza? Dúvidas por enquanto do que eu apresentei aqui? Pessoal, o que acontece? Eu falei que no sistema internacional é o Coulomb, tá? E pode ser que a gente vai encontrar, na maioria dos casos,
algumas notações, sim, científicas. Então, por exemplo, vamos encontrar, por exemplo, um microcoulomb. Micro é um prefixo que representa em notação científica de 1 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá? Eu também posso encontrar, por caso, por exemplo, um milicoulomb, tá? Que isso representa o M é de mili. Então, seria 1 por 10 elevado a menos 3 coulombs. Posso encontrar também um nanocoulomb. Em notação científica, esse N minúsculo aqui representa a 1 por 10 elevado a menos 9 coulombs. Tá? Então, observem que agora que a gente for estudar um pouco sobre exercícios relacionados a cargas elétricas, boa, Lucas, para facilitar ali, cátion. Tá, muito bem, positivo. Eu estou falando dessa questão dos prefixos. Por quê? Porque provavelmente a gente vai ter que fazer essa conversão de unidades. Se vamos utilizar a questão de carga elétrica, sim, tem que estar em coulomb. E não posso usar esses prefixos aqui, tá? Ou esses prefixos de notação científica. Tem que estar em coulomb, tá bom? Ok. Bom, isso aqui a gente já viu na tabela anterior. Os prótons e os elétrons, eles possuem massas diferentes, mas têm o mesmo valor absoluto da carga elétrica, que é chamado também de carga elementar, embora suas cargas tenham sinais contrários. Óbvio que os prótons têm uma carga positiva e os elétrons têm uma carga negativa. Ok? Bom, e existe uma natureza com relação a essa carga elétrica. E isso a gente já estudou muito tempo, sim, já sabe, por exemplo, que cargas do mesmo sinal, elas se repelem, ou seja, tem uma repulsão eletrostática. Elas vão se afastar, elas não vão se conseguir atrair ali. Então, por exemplo, se temos duas cargas positivas, uma na outra, vamos imaginar que aqui temos uma direção, ou seja, estão ali sobre um eixo, sim, podemos falar que estão sobre um eixo, uma linha reta. Observem que elas vão ter uma repulsão. E essa repulsão, a gente já vai ver que pode ser representada por uma força de repulsão. E uma força, já vou explicar isso aqui, de repulsão. Então, este daqui vai em sentido oposto, tá, da outra. Ok? Então, vamos imaginar agora aqui, se forem negativas, temos duas cargas negativas, também vão ter forças de repulsão eletrostática, tá? Porque são sinais iguais, tá? Então, vamos imaginar que aqui seja uma carga elétrica 1 e essa é uma carga elétrica 2. Eu falei que tinha uma força de repulsão. Então, por exemplo, se analiso essa sobre a carga 1, eu vou ter uma força de repulsão contrária, certo? Ela está saindo porque ela está indo em contra da carga 2. A notação vai ser força, esta setinha aqui na parte superior, sim, da letra F, que representa uma força. Sim, essa setinha significa que isso é um vetor. E hoje vamos ver uma revisão ali de vetores, somente para a gente tentar recapitular, tentar entender um pouco mais sobre vetores. Então, o que acontece? A notação significa o seguinte, olha só, é a força de repulsão de 1 para 2.
tá? Porque eu estou posicionado aqui na carga elétrica 1. Se eu for analisar deste lado, existe essa mesma força de repulsão, certo? Só que de 2 para 1. Se a gente for analisar os valores numéricos dessa força, seriam iguais, somente que estariam em sentidos opostos. Uma está indo para um lado e a outra está indo para o outro. Por que está indo para lados opostos? Porque são cargas elétricas do mesmo sinal. Positivo com positivo, te repulsa. Negativo com negativo, repulsa. Tudo bem, por enquanto? Agora vamos ver o que acontece quando temos carga de sinais opostos. E nesse caso, os opostos se atraem, sim? Que é chamada a famosa atração eletrostática. Então, observem aqui de novo. Aqui temos uma carga 1 negativa, sim? E uma carga 2 positiva. Tá bom? Existe uma força de atração. E atração significa que está indo se encontrar uma com a outra. Se eu for colocar na forma vetorial, ela vai ser F setinha, para indicar que é um vetor, de 1 para 2. E essa aqui seria F setinha de 2 para 1. Eu pergunto, essas forças, essas duas forças têm o mesmo valor numérico e também têm sentidos opostos. Tem sentidos opostos ou sentidos iguais? Tem sentidos opostos. São opostos. São opostos. Observem que para que sejam iguais, a ponta da setinha tem que ir na mesma direção. Aqui não. Ele está indo nesse sentido e a outra está vindo para cá. Tá? Então, tem sentidos opostos. Portanto, uma vai ter um valor negativo, outra valor positivo. Tá? O importante aqui é identificar. Se temos sinais iguais, temos repulsão. Se são sinais opostos, temos atração. Ficou claro? Ok. Então, vamos ver a lei de Coulomb, que é a interação entre essas cargas. Ok. Então, essas cargas eletrostáticas, elas interagem segundo uma lei vetorial de força, que eu já falei lá. E é proporcional ao produto das cargas e tem uma questão ali. A distância que separa essas cargas também está influenciando, sim? E está agindo na mesma direção de linha de ação entre as cargas. Eu já vou explicar aqui o que consiste. Tá? Então, o que significa? Forças são objetos vetoriais. E suas magnitudes somente podem partir de uma informação que são chamadas de módulo ou a magnitude da força. Antes de começar a falar aqui sobre especificamente a lei de Coulomb, eu quero apresentar para vocês o que seria um vetor. Tá? O que é um vetor antes de começar a falar sobre essa questão. Então, vamos imaginar aqui, tá? Um vetor é representado geometricamente como uma seta. Ele está indo sobre uma determinada direção. Você vai imaginar que existe uma linha reta imaginária sobre ela. Ou seja, que este vetor pode se deslocar ao longo dessa linha imaginária. Tá? Ok? E tem uma notação. Eu posso chamar esse vetor aqui por qualquer letra, somente que eu vou representar ela com uma setinha na parte superior do símbolo. Isso significa que é um vetor A. Como falei, este vetor pode se movimentar ao longo dessa linha reta imaginária.
Ou seja, que um vetor tem direção. E a direção está dada na movimentação sobre esse eixo imaginário. Mas o que acontece? Esse vetor também tem um valor. Ele representa, vamos imaginar que este vetor aqui seja de aceleração. E a aceleração pode ter também um valor. Então, ela tem um valor. É o que a gente chama de módulo ou magnitude. E ele é um valor numérico. Tá? Então, por exemplo, aqui pode ser que essa aceleração seja 5 metros por segundo quadrado. Então, significa que a magnitude, o módulo ou o valor desse vetor é 5 metros por segundo quadrado. E também tem um sentido. Esse sentido, que significa? Lembram lá anterior? Ó, deixa eu ver se aparece aqui. Observem aqui. Essas duas forças. A força 1, 2 e a força 2, 1, certo? Elas estão na mesma direção, tá? Porque elas estão se movimentando ao longo desta linha reta imaginária, mas têm sentidos opostos. Uma está para um lado e a outra está para o outro lado. Então, observem que os vetores têm essa questão de três coisas importantes. E vamos voltar aqui. Direção, que estão sobre um eixo. Um módulo que tem um valor e eu consigo determinar quanto é esse valor. E tem um sentido, tá? Ok. Por que eu estou escrevendo isso? Porque a força, a força eletrostática eu consigo determinar, sim, mediante vetores. E então, para isso, vamos lembrar um pouco sobre vetores, antes de começar a falar sobre a lei de Coulomb. Os vetores são colocados no plano cartesiano. No plano cartesiano, temos o eixo em Y e o eixo em X. O que é vertical é Y e o que for em horizontal é o nosso eixo em X. Aqui temos, o eixo indica que esse lado são valores positivos e aqui positivos em X. Se eu for deste lado, são valores negativos porque o zero está aqui, certo? E negativos em Y aqui, tá bom? Muito bem. Esse aqui é o nosso plano cartesiano. Então, eu posso colocar um vetor. Vamos imaginar que eu vou colocar o vetor A, que parte do zero e vai até esse ponto aqui. Eu não tenho outra cor vermelha, mas eu vou fazer um pouquinho mais grossa. Digo, outra cor que não seja vermelha. Este é o vetor A, que ele vai até o ponto 2. Vamos imaginar, ok? Ele está sobre o eixo de X. Então, o que acontece? Existe uma notação de vetor, que significa este vetor A sempre vai ter, como está no plano XY, duas componentes, uma para X e uma para Y. Existe uma notação que fala o seguinte, olha só, para X eu posso denominar como I. Tudo que for para Y, eu posso denominar como J, tá bom? Observem o vetor A. Esse vetor A, quanto equivale à posição de X? Ele vai até quanto? Até 2. A componente desse vetor em X é até 2. Observem que o ponto 2 aqui. Quanto vale em Y? 0, porque ele está sobre o eixo em X. Então, aqui temos que o vetor seria 0 em X, em Y. Outra notação para representar na forma de I e J é o seguinte, esse vetor pode ser 2i,
que significa que ele está a 2 pontos positivos sobre o eixo em X. Ah, professor, e se for em Y? Ah, podemos fazer outro vetor aqui. Vamos imaginar aqui outro. Este vetor vou chamar o vetor P. E ele vai também até 2 positivo. Ok, como seria a notação de esse vetor? Quanto equivale o valor de x para esse vetor? 0. Por quê? Porque ele está sobre o eixo de y. E quanto equivale em y? 2. Se eu quero colocar na forma canônica, é isso aqui. Em I e J, em J. Canônica. Tá bom? Se eu quero colocar na forma canônica, ele seria 2J. Significa que ele está a 2 pontos no lado positivo do Y. Pronto. Ok. Agora ficou uma dúvida. Isso porque estão sobre os eixos. Mas vamos fazer outro vetor. Eu vou criar outro plano aqui. Tá? Este vetor é o vetor C. Tá? Se eu quero saber colocar esse vetor em notação vetorial, qual seria? Quanto vale a componente em X? Olha, a componente em X, quanto vale? Menos 2. Ele está no lado negativo. Tá? A setinha está apontando que para X está em menos 2. E em Y? Em Y vemos que eu pego aqui a ponta do vetor e eu vou cortar o eixo em Y. E eu vejo que ele corta em menos 2. Ok? Se eu quero colocar na forma canônica, eu posso colocar como menos 2i, significa que ele está a 2 pontos do lado negativo de x, e menos 2j, significa que ele está em 2 pontos negativos, se abaixo em y. Beleza. Temos aqui a notação. Todo vetor tem um módulo, ou seja, um valor, certo? Um valor numérico. Como represento esse valor numérico? Então, todo vetor, o módulo colocado em 2 barras de valor absoluto, é igual à raiz quadrada de cada uma das componentes elevada ao quadrado. Ou seja, a componente n ao quadrado mais a componente de j elevado ao quadrado. Então, se a gente for calcular o módulo do nosso vetor A, como seria? Ó, quanto vale a componente de x ou a componente n? 2 ao quadrado. Quanto vale a componente de y desse vetor A? 0, porque não tem componente em y. Que ficou? Raiz quadrada de 4, que equivale a 2. E aqui é um valor numérico. Observem que este vetor A equivale com um módulo de 2. Vocês estão aí, gente? Ou já fugiram da aula? Estamos aqui, estamos aqui. Tá bom, Vamos aí, professor. tá bom. Como seria o caso do módulo em B? Raiz quadrada, certo? Componente de x, vemos que ele tem 0, certo? Não tem componente em x. E a componente em y seria que? 2 elevado ao quadrado. Fica raiz quadrada de 4, que equivale a 2. Agora, vamos fazer o do vetor c. Vai ser a
raiz quadrada de cada uma das componentes. E esse se tem duas componentes, uma para x e uma para y. Ela tem um valor numérico em cada uma dessas componentes. Então, vai ser menos 2 para x elevado ao quadrado, mais menos 2 elevado ao quadrado. Como fica? Menos 2 ao quadrado, quanto vale? Menos por menos, mais 2 vezes 2, 4. Menos 2 ao quadrado, lembrem que um número negativo elevado a uma potência par, menos por menos vai dar mais, de igual forma que aconteceu com a primeira, vai ser 4. Ou seja, que vai ser raiz de 8. Existe uma questão aqui de racionalização. Eu posso deixar uma notação aqui. Olha só. Isso já são propriedades das raízes. Eu posso deixar aqui em raiz de 8, não tem problema. Mas a gente pode simplificar matematicamente. Isso pode ficar como 2 vezes 4, certo? 2 vezes 4 é 8, não é? Certo. E eu posso, como está na mesma raiz, ele pode ficar assim, ó. Tá? Esta se tem raiz exata, que seria 2. Então, ficou 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é igual a ter a raiz de 8. É a mesma coisa. Ah, professor, somente cheguei à raiz de 8, não consigo racionalizar aí. Deixa aí, tá ok. Mas na matemática, geralmente nós costumamos sempre a deixar, tentar deixar na forma um pouco mais simplificada. Tá? Aí alguns falam assim, uma questão um pouco mais chata, né? Que você tem que simplificar. Mas enfim, se você deixou raiz de 8, não tem problema. Beleza? O que eu queria mostrar aqui é o seguinte, olha só. Com questão de vetores, precisamos saber fazer a sua notação. Sim, temos dois tipos de notações. Tá? A forma que eu posso deixar em parênteses, isso indica que essa aqui é a componente em x e essa aqui é a componente em y. Se eu quero colocar da forma canônica, eu posso deixar em 2i, porque i representa x. J representa os valores de y. Tá? Então, e a outra questão é o seguinte, o módulo do vetor, ou seja, o valor numérico que esse vetor representa aqui. Dúvidas? Isso aqui foi uma revisão. Quem está começando agora a estudar questão de física, vocês vão ver um pouco na disciplina de fenômenos físicos a parte de vetores. Eu fiz aqui um breve resumo, porque a gente precisa saber esses conceitos de vetores para poder estudar cargas elétricas. Muito bem, então vamos lá. Agora sim vamos estudar a parte da lei de Coulomb quando temos duas cargas elétricas estáticas. Estática significa que estão estacionárias, em repouso. O que acontece? A lei de Coulomb fala o seguinte, olha só. Se eu tenho duas cargas aqui, temos uma carga 1 e uma carga 2, independente que seja o valor ali dessas cargas, ele é positiva ou negativa, tá bom? E elas estão separadas a uma distância uma da outra, certo? Temos o valor da carga aí, carga 1, carga 2, tá? Separadas a uma distância. A lei de Coulomb fala o seguinte, olha só. Isso aqui, a força que tem de 1 para 2, em forma vetorial, é igual a K. Nossa, aqui deu problema, peraí. É igual a K, que é uma constante de Coulomb, ou seja, já vou explicar quanto equivale essa constante,
ao produto, sim, do módulo de cada dessas cargas elétricas, dividido pela distância ao quadrado das distâncias. Tá? O quadrado da distância escalar entre essas cargas. Isso aqui é um vetor unitário, mas essa parte aí não vou entrar em detalhes, a gente vai falar, dá para reescrever essa fórmula da seguinte forma. Ah, tá aqui. Olha só, essa parte aqui já posso, espera aqui, porque eu queria explicar, era melhor essa. Aqui tá. Então vamos ver, quanto vale essa constante de Coulomb? Então no vácuo, essa constante K tem o valor de 8,99. Esse pontinho aqui representa por 10 elevado a 9 newtons. Esse N maiúsculo é newton, metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Geralmente se aproxima este valor de constante. O francês Coulomb, ele levou a um valor de uma constante que é 9 por 10 elevado a 9. Podemos aproximar esse valor ali dessa constante. Tá bom? Então, quando a gente for utilizar a equação, já sabemos que a constante é de 9 por 10 elevado a 9. Ok. E aqui temos uma forma mais simplificada de expressar essa força elétrica. Olha só, a força elétrica é igual à constante de Coulomb ao produto das cargas. Aqui são módulos, tá? Ou seja, somente o valor, não vai colocar positivo nem negativo. E aqui a distância ao quadrado em que essas duas cargas estão uma próxima da outra. Bom? Então, temos ali a primeira equação que representa essa força elétrica. Ok? De novo, aqui vamos ver as unidades. Força eletrostática, de acordo à lei de Coulomb, SF, ela tem unidade de Newton. A constante tem essas unidades que já mostrei. A carga elétrica tem unidade de Coulomb. A carga elétrica também, a outra carga. Lembra que são duas cargas, entre duas cargas, não entre três. Tá? E D é a distância que tem que estar em metros. Observem que se for no sistema internacional, a distância tem que estar em metros, a carga elétrica tem que estar em Coulomb, a força eletrostática vai ser em newtons. E sabemos aqui o valor da constante de Coulomb, que é dada aproximadamente de 9 por 10 elevado a 9, que newtons por metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Show? Então vamos, agora sim, pessoal, fazer exercícios. Então vamos prestar muita atenção. Professor, você consegue voltar na fórmula anterior? Não entendi, fala. Oi? Entendi. Pode escrever no chat. Ah, voltar na fórmula. Isso. Aqui? Ou a outra? É a mesma, só que estou aqui desdobrando. Aqui queria mostrar as unidades. Pronto? Show, parece que está longe. Ok, então vamos lá. Primeiro exemplo. Eu coloquei aqui a fórmula para a gente ter uma ideia ali. Duas partículas eletricamente carregadas têm cargas de 1 microcoulomb e 2 milicoulomb. Então, vamos falar que a carga 1, sim, da primeira partícula é de 1 microcoulomb. Lembrem que no sistema internacional, antes de começar a fazer qualquer exercício, precisamos que passar para o sistema internacional. Esse micro é
1 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Ok. A carga 2 tem um valor de quanto? 2 milicoulombs. Mili representa 2 por 10 elevado a menos 3 coulombs. Ok? E elas são separadas no vácuo por uma distância de 0,5 metros. Observem que a distância já está na unidade de metros que a gente precisava ter e a que a gente precisa. Determine o módulo da força elétrica existente entre essas cargas. Então, vamos ver uma coisa. Aqui está falando que a carga elétrica é 1 e 2. Estamos parecendo que são duas positivas, não sei, tá? Não fala se são cargas do mesmo sinal ou não, mas a gente vai assumir que elas sejam duas positivas, tá? Então, temos aqui uma carga positiva, que é a Q1, tá? E aqui temos outra carga positiva, que é a Q2. E elas estão separadas se a gente for ver aqui uma distância, se não ficar retinho, tá? Essa distância está de 0,5 metros. Antes de começar a fazer qualquer cálculo, vamos analisar como seriam os sentidos das forças. Eu pergunto, temos duas cargas positivas de sinais iguais. O que acontece com as forças? Temos forças de repulsão ou de atração? Repulsão? Repulsão. Muito bem. Se eu for analisar sobre a carga 1, o que acontece? Estou parado na carga 1. Ela tem uma força de repulsão no sentido oposto da outra carga, certo? Para lá. Esta seria a força de repulsão de 1 para 2. Essa é uma notação científica, uma notação de escrever um vetor, tá? Se eu estou parado aqui sobre a carga 2, como seria a força de repulsão? Oposta, certo? Estão se separando. E esta seria aqui a força de repulsão de 2 para 1. Essas duas forças têm o mesmo valor ou o mesmo módulo, só que o sinal, o sentido é oposto. Até agora, eu simplesmente analisei o sentido de cada uma dessas forças. E aqui está falando, olha só, determine o módulo da força elétrica. O módulo significa o valor independente, vai ser sempre positivo, tá? O módulo sempre, se deu negativo alguma coisa, o módulo indica que vai ser sempre um valor positivo, não vejo o sinal. Você se pergunta, professor, então vamos analisar sobre 1, 2 ou sobre 2? Sobre 1 ou sobre 2? Vamos fazer, é o mesmo módulo, o mesmo valor, que significa que o módulo, o módulo de 1, 2 é igual ao módulo de 2, 1. O único que muda é o sentido no vetor. Então, vamos aplicar a lei de Coulomb. Aplicando a lei de Coulomb, vai ficar o seguinte, olha só. A força, ou o módulo é igual de 1, 2. Professor, Oi? só me tira uma dúvida. De onde é que foi que saiu esse 21 e o 12 nas forças? Não, significa de força de 1 para 2. É uma notação, tá? Força de 2 para 1. Por que 2 para 1? Porque eu estou posicionado no ponto 2 e vai de 2 para 1. Sempre vai ser o primeiro número representa o ponto de análise em que você está fazendo. Então, por exemplo, aqui eu estou partindo, caraca, esse aqui, eu estou partindo, sim, estou na posição do 2, então vai ser de 2 para 1. Estou na posição 1, de 1 para 2. São iguais, os valores são iguais, só vai mudar
o sentido. Tá? Então, vamos calcular o módulo de acordo à lei de Coulomb. Então, vai falar o seguinte: é igual a constante de Coulomb vezes o módulo, ou seja, o valor da carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância que separa ao quadrado. Aí vamos fazer. Quanto vale a constante de Coulomb? Então, ela vai ser 9 por 10 elevado a 9 newtons metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Certo? Vezes a carga 1. A carga 1 tem um valor de 1 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Nossa. Vezes a carga 2. 2 por 10 elevado a menos 3 coulombs. Tudo sobre... Cara, tem que posicionar esse tablet que está ficando muito ruim. Tudo sobre a distância ao quadrado. Essa distância é de 0,5 metros, só que eu tenho que levar ao quadrado. Ok? Então, vamos fazer esses cálculos. Força, sim, é igual a... Pessoal, olha só. Observem aqui. As unidades. Coulomb versus Coulomb vai dar Coulomb quadrado. Então, esse daqui, as unidades, só para que vocês saibam, se simplificam. Este metro quadrado, um metro quadrado. E no final, a resposta está dada em Newton. Então, se você fez a conversão certinha de passar a carga elétrica em Coulomb, a distância em metros, usando a constante, não precisa colocar as unidades. Aí você vai ver que a resposta final da força é em Newton. Tá? Ok. Como fazemos isso? Esse cálculo aqui. Pessoal, eu peço para que todo mundo use calculadora. Não sei se vocês estão enxergando a minha tela, mas é uma calculadora científica. Sim, essa simplesinha da Casio, tá? Não estão vendo vocês na tela? Estou mostrando aqui na câmera. Essa calculadora Sim. normalzinha, tá? Científica, que vão fazer os cálculos. Então, vamos lá. Como escrever na calculadora? Espero que todo mundo tenha essa calculadora para a semana que vem. Quem não tem, que já tem, pode ir praticando comigo aqui como fazer o cálculo. Como colocamos os valores na calculadora? Então, vocês vão abrir um parênteses. Vamos fazer primeiro o denominador. Abre um parênteses, coloca até o número 9. Esta notação de por 10 elevado a 9 é uma notação científica. E tem uma teclinha lá que é escrito EXP. Assim, na calculadora. Esse EXP ou pode estar escrito EXP ou pode estar escrito 10 elevado a alguma coisa. Essa teclinha EXP representa o vezes e o 10. Tá? Então, por exemplo, para este primeiro valor, a gente vai colocar o 9, a teclinha EXP, e ela representa, já escreve diretamente o valor de 9. Fecho parênteses. Em outras palavras, a teclinha EXP representa o vezes 10. Pronto. Vamos continuar. Vezes multiplicação. A multiplicação. Abrimos outro parênteses para colocar o valor da carga 1. Então, o que seria? 1, de novo vai apertar essa teclinha
EXP, que representa por 10, e coloca o menos 6, que é o expoente que está elevado a menos 6. Vezes, abre outro parênteses, que seria o 2, aperta de novo a tecla EXP, elevado a menos 3. Aí vai colocar somente o menos 3 e vai representar o valor do expoente. O que está faltando? A divisão. Lembrem que essa linha aqui representa a divisão. Então, divisão, a tecla de divisão, abre outro parênteses, e seria o 0, lembrem que na calculadora a vírgula é ponto. Então, seria 0,5. Esse quadrado já tem uma teclinha que é uma teclinha que já vem com um x ao quadrado. Se vocês apertarem, ele já vai diretamente colocar ao quadrado. Vamos ver. Isso aqui eu mostrei aqui, tá? Se você colocar desse jeito que eu estou mostrando na tela, já vai dar o valor dessa força em Newton. Tentem fazer aí, me falando o valor. Para mim aqui deu 72, professor. 72? Isso. Beleza, 72. Que unidade tem força? Newton. Ou seja, que o valor da força de repulsão ali, sim, é de 72. É o mesmo valor, esta força para 1 para 2 e o mesmo valor de 2 para 1, equivalente. Todo mundo conseguiu chegar a 72? Pessoal, aqui é tentando, senão vai. Sim? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Dá um print, para que não dá um print na tela ali. Deixa eu ver, é porque eu não consigo compartilhar outra tela. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Dá um print nesse cálculo aqui, que eu vou colocar, como colocar na calculadora, esse aqui, esse valor. Ok? Então vamos lá. Eu vou abrir uma calculadora virtual, que é a mesma calculadora física que vocês vão ter. Aí eu vou explicar como fazer para quem ainda está começando. Deixa eu ver aqui. 72 newtons, beleza. Eu vou compartilhar a tela aqui. Pronto. Todo mundo está enxergando a minha calculadora na tela, certo? Eu vou colocar lá o cálculo. Então vamos lá. O primeiro, vou escrever 9 por 10. Observem essa tecla aqui. Essa tecla aqui, na maioria das calculadoras, tem o EXP que eu falei. E nesta calculadora está escrito vezes X, tá? Mas se eu clico nela, sim, vai aparecer esse E, que indica o por 10 elevado a alguma coisa. Aí eu vou colocar o expoente 9, certo? Porque é 9 por 10 elevado a 9. Fecho parênteses. Ele já vai fazendo o cálculo aqui, mas vamos focar somente nos parênteses e depois vemos a resposta final. Vezes, aí vou abrir o segundo parênteses, que é a força da carga elétrica número 1, que é 1 por 10 elevado a menos 6. Então, 1, de novo o XP, elevado a menos 6. Fecha parênteses, já está dando o valor parcial. De novo, agora vai o terceiro valor, abre um parênteses, que seria a carga elétrica 2. 2 por 10 elevado a menos 3. E, por último, dividido pela distância ao quadrado. Então, seria a distância 0,5 ao quadrado. Observem que aqui já tem uma teclinha que já eleva ao quadrado. Então, pronto. Não esqueçam de fechar o parênteses. Quanto deu?
72. Ficou mais fácil de enxergar esse cálculo? De novo, eu peço para que todos vocês peguem a calculadora semana que vem, traçam essa calculadora física, tá? Lembrando que quando vocês forem para o polo fazer as provas, que tem que agendar, vocês não vão poder usar a calculadora do celular nem a calculadora digital. Vão ter que levar uma calculadora que seja física. Então, compre essa calculadora aqui, que é uma calculadora científica, normalzinha, da Casio, ou não precisa ser a Casio, mas que seja científica, tá? E ela não é cara, não. Ela vale uns R$ 30, R$ 20, tá? E vão trazer semana que vem para a aula porque vocês precisam praticar. Se você não sabe manipular a calculadora, infelizmente não vai se dar bem. Beleza? Dúvidas? Vamos fazer mais exemplos. Vamos ver aqui. Nossa, pernilongo. Beleza, então 72. Vamos voltar para a apresentação. Beleza. Então vamos fazer mais um exemplo. Eu vou passar esse daqui, que esse tem um monte de letra, e depois, se der tempo no final, eu volto nele, tá? Vamos fazer esse aqui. Porque o 2, ele vai trazer uma confusão ali de letras, melhor a gente praticar com números e depois vemos. 3 cargas puntiformes positivas no vácuo estão sofrendo repulsão. Já está falando aqui. Os valores das cargas, carga 1, carga 2, carga 3, são respectivamente esses valores que já estão dados em coulombs. Que show! Muito bom. A carga 3 está inserida a uma distância de 2 centímetros. Aqui, centímetros, vamos ter que passar para metros. Então, a carga 3 está inserida a uma distância de 2 centímetros da carga 1 e a 4 centímetros da carga 2. Já podemos fazer o seguinte, olha, pessoal. Essa distância, 2 centímetros, temos que converter para metros. 2 centímetros. O metro tem quantos centímetros? 100. Então, sempre que for para metros, vocês vão dividir por 100. Então, o que temos? 0,02 metros. E a outra distância de 4 centímetros equivale a 0,04 metros. Só para trabalhar nas unidades do sistema internacional. Ok. Calcular a intensidade da força elétrica que a carga 3, posicionada entre 1 e 2, está recebendo. Utilize a constante eletrostática de Coulomb como 9 por 10 elevado a 9. Isso já a gente já sabe. Ok. Então, vamos primeiro fazer um diagrama de como representar essas cargas elétricas ali sobre uma linha. Então, vamos observar. Ó, as três são positivas. Sim? As três são positivas, as três estão tendo repulsão. Tá? Então, temos aqui. São três cargas positivas. Ok. Aqui temos a carga 1, a carga 3 e a carga 2. A carga 3 está entre 1 e 2. A distância, certo, entre 1 e 3, certo, ela é de 2 centímetros. Aqui está falando, olha só, a carga 3 está a uma distância de 2 centímetros da carga 1. Ou seja, aqui temos, em um sistema internacional, 0,02 metros. E a carga 3 e 2 estão a uma distância de 0,04
metros. Ok. Muito bem. Por enquanto, a gente escreveu essas cargas ali e vamos identificar agora as questões de intensidade das forças. Que está falando o seguinte, a pergunta aqui é, calcule a intensidade da força elétrica que a carga 3 está exercendo sobre 1 e 2. Se está falando da carga 3, é sobre 3 que eu vou fazer análise, certo? Que significa, eu vou me posicionar em 3, certo? Eu estou aqui posicionado em 3. E eu quero graficar o sentido da força de 3 para 1. Ó, de 3 para 1, para onde está o sentido da força? Está tendo repulsão, certo? Então, de 3 para 1, repulsão seria para lá. Esta é a força de 3 para 1. Certo? Estou posicionado em 3. Se essa força que dê de 3 para 1. Por que para esse sentido? Porque são sinais iguais, portanto, estão tendo uma repulsão. Certo? Agora, estou posicionado na 3. Qual seria a força de repulsão com relação a 2? Estaria para este sentido aqui. Entendeu? De 3 para 2. Professor, temos duas forças. E agora? Existe uma questão chamada de soma de vetores. Então, a resultante, que seria a força de 3 com todas as que estão ali, a gente pode chamar uma força resultante, será igual a o somatório da força de 3 para 1 mais o somatório da força de 3 para 2. Observem que o primeiro número que estou representando é sempre aquela sobre aquela que estão pedindo essa análise. Sim? Estão falando, calcule a intensidade dessa força elétrica de 3 que está posicionada entre 1 e 2. Analise com relação a de 3 para as outras restantes, para as outras cargas restantes. Tá? Isso aqui se chama força de a propriedade de superposição. Eu já vou voltar ao exemplo. Eu queria voltar lá atrás num slide para mostrar o seguinte. Eu vou voltar lá no slide bem atrás que eu pulei. Esse aqui. Olha só. A força resultante é o somatório que estão sobre uma força, sobre uma carga específica, é o somatório de todas as forças que atuam sobre ela. Tá? Isso é uma questão de superposição. Então, voltando de novo aqui ao exercício. Estamos aqui. Ó. Ok. Então, professor, o que eu faço? Vamos calcular lei de Coulomb para 3 em 1, lei de Coulomb de 3 para 2. Então, vamos fazer dois cálculos ali. Então, vamos começar. Vamos fazer de 3 para 1. Vou fazer aqui embaixo. Aqui. Então, vai ser o módulo da força de 3 para 1 é igual a constante certo? Vezes a carga de 3. Quanto vale a carga de 3? Olha só, aqui está. 3 equivale a 4 por 10 elevado a menos 6 vezes a carga de 1, porque eu estou fazendo o cálculo com relação de 3 para 1. Então, a carga de 1 equivale a 3 por 10 elevado a menos 6. A menos 6, sim. Sobre a distância que está de 3 para 1. A distância que temos de 3 para 1
é de 0,02. E isso aqui tem que ser elevado ao quadrado. Por favor, me falam quanto equivale esse cálculo ali, de acordo com que já expliquei como colocar na calculadora. Vamos ver se todo mundo vai achar aí. Quanto dá? Quem achou o cálculo pode colocar ali no chat. Lembre-se que o vezes 10 é o ESP na tecla. Pessoal, vamos participar, hein? Calculadoras. Quanto dá esse cálculo? Newton. Obrigado. O módulo dessa força é de 270 newtons. Mas eu também posso colocar este vetor na forma canônica. Lembram da forma canônica? Em I ou em J, qual seria essa posição? De 3 para 1, olha só. Esse vetor aqui, ele está indo no sentido que positivo ou negativo de x? No lado positivo, certo? Ele representa como 270i. Na forma vetorial, ele pode ser 270i, porque ele está no sentido positivo de x. Tá? Tá aqui, ó. Vamos fazer o mesmo cálculo agora para a força, o módulo da força de 3 para 2. Sim. Vai ser a constante vezes o valor da carga elétrica de 3. A ordem aqui da carga não tem problema. O importante é colocar o valor. E o valor da carga elétrica 2 é de 8 por 10 elevado a menos 6. Tudo dividido na distância que está separando 3 de 2. E essa distância na separação ali é de 0,04 ao quadrado. Façam esse cálculo. Newtons. Cento e quê? 35. Não. É alguma coisa. Vamos fazer de novo o cálculo aí. O módulo, ele... Vamos lá. Ah, não, é menos 135 newtons, que ele está no sentido contrário. Não, mas o módulo, lembra que o módulo sempre vai ser positivo. A forma canônica que vai dar o sinal, essa aqui, a vetorial. Tá? Mas aí está o cálculo errado, porque olha só. Vamos tentar fazer na calculadora. Não. Eu errei 180. Eu errei, ao invés de 4 vezes 10 a menos 6, eu utilizei 3 vezes 10 a menos 6. Aí deu 180, né? Isso, e agora sim 180. Ok, 180 newtons. Se eu quero colocar esse vetor
na forma canônica, na forma vetorial, vamos ter que analisar o sinal. Ele tem, ok, 180. Observem que este vetor, ele está indo no lado quê? Negativo de x. Não tem componente em y nem nada, porque aqui ele está unidimensional. Então, o que acontece? Se eu quero colocar na forma vetorial, esse vetor seria o quê? Menos 180 em y. Em y, por quê? Porque só está se mexendo em x. Só tem componente em x. A gente não tem ainda um vetor aqui que a gente vai poder fazer um para frente, um exercício em que já tenha duas componentes, tá? Tanto y como j. Ok. A pergunta é a seguinte: quanto vale a intensidade dessa força? Então, a força resultante seria somar o vetor de 3,1 mais a força do vetor de 3,2. Ok? Quanto vale 3,1 na forma vetorial? 270i menos 180i. Por quê? Porque o vetor da força de 3 para 2, ele é negativo, certo? E aí que temos? A força resultante, 270 menos 180, 90i. E o módulo do vetor, ou seja, tirando a forma canônica, seria 90 newtons. Ou seja, que a resultante da força eletrostática das cargas elétricas que influenciam 1 para 2 vai dar o valor de 90 newtons. E está indo no sentido positivo de x. A força resultante está indo nesse sentido. Está indo para cá. Tá? Está no sentido positivo de x. Beleza? Vamos fazer o anterior que eu tinha, que tinha colocado lá. Vamos lá. E finalizamos a aula. Vou botar aí só para bater um print aqui. Tá. Lembre que esse material eu vou colocar lá, mas também é bom cada um ter o seu ali. Eu vou colocar lá na Sava. Vocês pegam da Sava, tá bom? Show, beleza. Ok, pessoal. Então vamos lá. E por último, temos aqui duas partículas puntiformes carregadas de cargas elétricas idênticas e de módulo Q encontram-se separadas a uma distância d. Então, temos duas cargas positivas, sempre positivas, aqui. Cada uma tem um valor de Q, separadas por uma distância d. Temos um sistema 1, um estado 1 ali. Sim? Em seguida, se dobra o módulo de uma das cargas. Tá? Em seguida, se dobra o módulo de uma das cargas para 2Q e se triplica o módulo da outra. Então, vamos colocar aqui 3Q. E a distância entre essas cargas diminui para 1/3. Determine a razão entre as forças elétricas inicial e final, entre os estados 1 e 2. Temos dois estados aqui. Vamos calcular a força, primeiro desse estado, do primeiro estado, quando estava. Aí segue a lei de Coulomb normal. A constante Q vezes Q, porque o valor das cargas, sobre a distância que separa o quadrado. Isso aqui equivale a Q, a K vezes Q ao quadrado sobre D quadrado. Certo? Ó, Q vezes Q, Q ao quadrado, sobre a distância ao quadrado. Ok. Agora vamos ver a questão da força, o módulo da força, o módulo da força
do estado 2, quando sofreram aquelas alterações tanto de cargas quanto de distância. A constante continua sendo a mesma. O que acontece? Uma, o valor de 2Q, e a outra, o valor de 3Q, sobre 1/3 elevado ao quadrado. 2 vezes 3, 6. K de Q elevado ao quadrado, sobre a distância ao quadrado, sobre 9. 3 elevado ao quadrado é 9. Ok. Esse 9 aqui, como está? É 1 sobre... Isso aqui é o mesmo que ter aqui. Lembram da razão? É A, B, sobre divisão de frações. Extremidades, o produto das extremidades. Então, o que acontece? Esse 9 aqui passa a multiplicar lá em cima. Então, vai ficar 9 vezes 6, 54. K, que é ao quadrado, sobre a distância ao quadrado. Ok, cheguei a esse ponto. A pergunta é a seguinte: determine a razão entre as forças elétricas inicial e final existentes nas cargas. Ou seja, a razão sempre vai ser uma divisão entre dois valores. Aqui está pedindo entre 1 sobre 2, que vai ficar da força do estado 1 e a do 2 Ó, isso aqui se simplifica. K com K, Q com Q, D com D, e vai ficar que é uma relação de 1 sobre 54. Tá? Em outras palavras, eu posso falar o seguinte, que a força eletrostática, sim? Ó, aqui temos como ficou. Do estado 1, sim? Ou seja, do estado 2 é 54 vezes mais 54 vezes a força do estado 1. Ok? Essa é uma relação. Isso que estava pedindo aqui, a razão entre essas forças elétricas inicial e final. Tá? Significa que para a força eletrostática, nessa segunda condição, aumentando as cargas, reduzindo a distância, a força 2 eletrostática é 54 vezes maior, tá? Comparada à que estava no estado inicial. E era uma coisa de se prever, né? Porque a gente está duplicando as cargas, triplicando em uma, diminui 1/3 a distância. Tá? Chegou a essa conclusão aqui, tá bom? Dúvidas? Muitas, poucas? Bom, pessoal, semana que vem vamos continuar com o tema 2, tema 2, módulo 2, campos elétricos, tá bom? Então, eu espero que vocês deem uma lida do conteúdo que está lá. Vamos estudar campos elétricos e eu vou tentar aqui chegar e fazer mais exercícios dos que puder, tá bom? Então, eu vou depois compartilhar esse conteúdo. Espera aqui. E, sem mais, meu despeço de todos vocês, tá bom? Ah, tinha mais um exercício. Pessoal, façam o exercício final, que aí tem o gabarito, a ver se vocês chegam nessa resposta final, tá bom? Tem mais um exemplo lá nesse material que eu quero que vocês façam, que é parecido ao último exemplo. Se vocês fizerem ali, vai ficar mais completo e mais robusto esse cálculo. Tá bom? Bom, então me despeço de todos vocês e tchau, tchau, uma boa noite. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até mais.